Olha só a que ponto nós chegamos. Um caso vai para a Suprema Corte do país, um caso vai para um ministro da Suprema Corte e as pessoas e esse ministro autoriza uma investigação e essa investigação autorizada gera uma pressão naqueles que deveriam estar à disposição da justiça para contar o que de errado houve. Essas pessoas que estão dispostas a contar o que houve estão sendo pressionadas a não fazê-lo. E a gente acha que está tudo bem. E a gente chama isso de democracia. Olha a que ponto chegou o Banco Master. Os técnicos do Banco Central relataram para a imprensa e para a polícia e para o Ministério Público que estão com medo. O presidente do Banco Central hoje, quinta-feira, numa coletiva de imprensa, deu um recado direto para o Toffoli. Eu vou te contar o recado, qual foi, e vou te contar também do que os técnicos do Banco Central estão com tanto medo. Os técnicos disseram que estão com medo, que nunca sentiram uma pressão tão grande antes na vida deles a respeito de um banco. Nunca na vida deles sentiram tanta pressão em favor de um banco só, o Banco Master. Estão com medo de se identificarem, estão com medo de serem intimidados e, claro, não acreditam e nenhum de nós, óbvio, que acredita que essas investigações que o Toffoli autorizou, né, sob seu controle, são realmente para se chegar com alguma conclusão que vá punir alguém. É muito provável que puna quem está se expondo para contar o que de errado havia no banco. E é isso que está gerando o medo nesses técnicos. Tanto que o Galípolo, presidente do Banco Central, veio a público numa entrevista hoje, quinta-feira, uma entrevista coletiva, e disse com todas as letras: eu represento o banco, os meus técnicos não precisam prestar esclarecimentos nenhum, eu próprio o farei. Disse ele, eu vou até aqui trazer as aspas dele, né? Ele disse o seguinte, que eu, em especial, estou lendo, eu, em especial, como presidente do Banco Central, estou à disposição para ir lá prestar todo tipo de suporte e apoio ao processo de investigação. Do ponto de vista da questão do Master, como eu já comentei também na CAI, o Banco Central, desde o início, pela experiência de outros casos, sabia que esse é um caso que tem que ser absolutamente gabarito. Ele é um gabarito completo, porque a gente precisa que todo o processo ele se sustente ao longo do tempo, né? A gente sabe que esses processos costumam, às vezes, durar 5, 10, 15 anos. E aí, obviamente, assim como nós fizemos já com o Ministério Público, a Polícia Federal, o Banco Central, mas não só o Banco Central. Eu, enquanto presidente, estou à disposição, obviamente, do Supremo para poder fornecer todos os dados que a gente já forneceu ao Ministério Público, à Polícia Federal, e que a gente documentamos tudo, cada uma das ações que foram feitas, cada uma das reuniões, cada uma das trocas de mensagens, cada uma das comunicações, tudo isso está devidamente documentado e, obviamente, estamos, como não poderia ser diferente, à disposição do Supremo, e eu, em especial, o presidente do Banco Central, estou à disposição para ir lá poder prestar todo tipo de suporte e apoio no processo de investigação. Com isso, ele está dizendo, parem de ficar atrás dos meus técnicos, deixem os meus técnicos em paz, eu respondo pelo banco, porque a pressão está sendo imensa em cima desses técnicos. O Galípolo está tentando blindar os técnicos, blindar o banco da pressão que eles estão sofrendo do Banco Master. E óbvio, das autoridades que estão protegendo o Banco Master. E claro, quem que está fazendo isso? É provável que isso esteja vindo desse monte de gente que está interessada, né, no Banco Master ser um assunto página virada. Disse ainda o Galípolo o seguinte, vou de novo ler, documentamos tudo, cada uma das ações que foram feitas, cada uma das reuniões, cada uma das trocas de mensagens, cada uma das comunicações, tudo isso está devidamente documentado. Ou seja, o Galípolo, além de dizer eu respondo pelo banco, parem de ir atrás dos técnicos, não intimidem os meus técnicos, está também dizendo não me intimidem ou não achem que a gente vai passar pano para o que aconteceu, porque está tudo registrado. E se está registrado, não tem como esconder, não tem como pressionar a que esses documentos sumam, a que ninguém diga nada.
Todas as reuniões feitas aqui estão registradas, todos os contatos, tudo. Ou seja, com isso, o que o Galípolo está tentando fazer, repito, é blindar a si, blindar ao banco, blindar aos seus técnicos, porque a pressão parece que está sendo imensa em relação a todos eles. Olha só a que ponto nós chegamos. Um caso vai para a Suprema Corte do país, um caso vai para um ministro da Suprema Corte, e as pessoas e esse ministro autoriza uma investigação, e essa investigação autorizada gera uma pressão naqueles que deveriam estar à disposição da justiça para contar o que de errado houve. Essas pessoas que estão dispostas a contar o que houve estão sendo pressionadas a não fazê-lo. E a gente acha que está tudo bem. E a gente chama isso de democracia. E a gente acha que nós estamos sendo salvos por os ministros do STF, por essa corte que está olhando para tudo isso e botando ainda tudo isso sob sigilo para que a gente não veja o que está acontecendo. A gente só sabe disso porque a imprensa segue vigilante. Essa notícia saiu no Globo e tem sido, enfim, curiosamente, um dos veículos que tem publicado bastante a respeito desse caso. Olha, é realmente muito constrangedor viver num país em que a Suprema Corte é hoje um dos polos de injustiça. É uma corte política, não é mais uma corte de justiça. Esse Banco Master expôs a fratura exposta do absurdo que se tornou o STF nesse país.